Fala galera, começando mais um programa Megafone aqui pelo canal Pidemor, aquela rede de programas que você adora estar, participar e assistir. E hoje a gente vai trazer alguém que a gente precisa contratar, na verdade, alguém que entende tudo de internet. Estamos falando com Gabriel Tuller, você acaba de aparecer para Opa! a galáxia. Tudo bem, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder, sempre que as pessoas me chamam para falar de conteúdo de internet, eu gosto muito desse mundo. Então, fico muito agradecido pelo convite de vocês e vamos lá, vamos tocar o barco que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Você sabe, né, Gabriel, que toda vez que a gente chama alguém que entende muito de internet, é que a gente tenta buscar uma consultoria grátis, entendeu? A gente Sim. faz as perguntas que estão faltando para o nosso conteúdo, e aí você dá as dicas e a gente sai sem pagar nada. Esse que é o grande. É só para isso que você vem aqui. Tá Gente, certo. mentira. Gabriel Tuller, vou falar mais um pouquinho dele, é um cara que aí ó, já trabalhou para os maiores podcasts do Brasil, que é o Flow e o Podpah. Ele tem a empresa dele, a Cosmódromo, que dá essa assessoria estratégica para criador de conteúdo, não é isso, Gabriel? Isso, é isso mesmo. A gente faz toda a parte de consultoria estratégica de conteúdo para a internet, porque não basta só lançar um vídeo, lançar um podcast, lançar um perfil na rede social. É preciso saber o que você está fazendo e quais são os próximos passos para poder ser saudável e ser perene por mais tempo. Ó, gostamos disso. Pessoal do canal, ó, vamos ficar ligado aqui nas dicas. Não, vamos, mas mentira. Quando a gente traz o convidado aqui é para saber da vida dele, porque tem muita gente como você que às vezes trabalha mais atrás das câmeras, não é Isso. exatamente o apresentador, e a gente sempre tenta estar puxando isso, profissões diferentes, falar um pouco da internet, que é onde a gente está. E aí eu queria dizer, primeira pergunta que foi feita pela galera que te segue, que pediu para a gente estar com você. Como foi trabalhar para os maiores podcasts do Brasil? Conta para gente. Legal. É muito engraçada essa história, porque começa um pouco antes de eu começar de fato a trabalhar com eles, porque eu já acompanhava o trabalho falando aqui especificamente do Flow, né, que foi quem eu tive mais contato. Eu já acompanhava o trabalho deles, eu já trabalhava com podcasts desde 2015, podcast só em áudio, né, e essa coisa toda. Eu fiz meu TCC na faculdade de design sobre podcasts lá em 2015, então eu comecei a trabalhar nessa área e eu via que, enfim, alguma coisa ia acontecer com isso em algum momento. Quando os meninos lá do Flow começaram a fazer o podcast, eles precisavam dessa assistência mais técnica. Falar, cara, eu preciso alguém aí que faz um site, alguém aí que configura o feed, que configura não sei o quê, que bota no Spotify, no Deezer e não sei o quê. E aí eu falei, bom, isso eu sei fazer. Então eu entrei em contato com eles, fiz um trabalho meio que de graça, porque ele precisava de um site e de alguém que configurasse o áudio nas plataformas digitais, o Monark, né, especificamente. E como tinha muita gente, eu falei, como que eu consigo me destacar diante de tanta gente que vai mandar mensagem, com certeza, mostrando o trabalho deles. Então eu fiz um trabalho de graça, eu montei uma página de site para ele, configurei minimamente alguma coisa que eu sabia, falei, olha só, isso aqui é o que eu sei fazer, toma, como é que você pode utilizar, pode fazer e tal. Então, logo na sequência que eu mandei isso, né, na primeira vez eu tinha mandado uma mensagem mais fria, daquela de: "Oi, tudo bem? Eu trabalho com isso, faço aquilo, posso te ajudar?". E ficou esperando a resposta, passou, sei lá, uma semana e, claro, ele não respondeu porque não chamou atenção. A partir do momento em que eu fiz esse trabalho de graça, de fazer um site, ele já, em menos de 2 horas, já tinha respondido a pergunta, a minha mensagem e falou: "Cara, quanto que é? Me fala aí, me dá o WhatsApp, a gente já vai fazer isso aqui tudo". Então, eu comecei a trabalhar com eles assim, oferecendo o meu trabalho de graça para que eles vissem que eu sabia o que eu estava fazendo, e aí sim a gente começava a fazer esse trabalho. Então, a partir daí, a gente começou a fazer tudo. Então, eu fiz a primeira versão do site deles, fiz a configuração em plataformas de áudio do podcast, né, do Flow e tal. E e aí depois eles começaram a crescer bastante e já tinha uma equipe interna. Então eu só passava para a equipe deles internamente o que eles tinham que fazer e falar: olha, funciona dessa forma, é isso aqui, você fala com essa pessoa, você resolve dessa forma. Eu fui meio que saindo da parte de fazer de fato para poder explicar para a equipe deles e eles tocarem o barco. E aí quando veio o Podpah, na época que eles estavam fazendo juntos, né, começou lá dentro do Flow, eles me indicaram também, falaram: "Ó, tem esse cara aqui, o Gabriel Tuller, ele manja dessa parada, ele fez pra gente". E aí eles entraram em contato comigo,
e eu fiz a mesma coisa, configurei nas plataformas, falei assim, assim, assado, e passei para eles, para a equipe deles poder fazer a partir dali, né? Então foi isso, assim, trabalhar com eles foi basicamente isso, foi eu ajudá-los no início, auxiliá-los no início, para que nem pensava em grana, assim, claro, trabalho você quer receber, mas eu não pensava em ser famoso e qualquer coisa do tipo, até porque eu nem sou, mas eu É, pensava mais em ajudá-los naquele problema que eu sabia fazer e que aquilo de fato podia ser uma coisa legal para eles, para poder levar o projeto mais adiante, para mais pessoas e, por consequência, o meu trabalho também acabar sendo mais reconhecido trabalhando com eles, né? pô, legal, cara. Você até já entrou um pouquinho numa outra pergunta aqui, que era como se interessar pelo mundo dos podcasts, que é uma Sim, coisa muito nova, né? sim, E se tornar um especialista, porque existe um boom no Brasil, principalmente, né? De sim. podcasts. E você é um cara muito. Você não tem 30 anos, não tem? Tem 32. Ah, mas tá pertinho, não, porque é bem novo e tal. E Sim. tipo assim, é porque eu sou mais velho, né? Eu já passei dos 40. Eu não queria falar isso aqui, não, mas falei. É, tipo assim, é um mercado muito novo, e como você falou assim, cara, saiu de uma faculdade e falou: essa é a minha praia, eu manjo Sim. disso e é disso que eu vou fazer a minha vida. Como é que isso aconteceu? Então, eu sempre fui muito curioso em relação às coisas. E no período que eu conheci o podcast foi em 2010, em que eu morava em Nova Iguaçu, no Rio, e trabalhava na Barra da Tijuca. E aí eu falei, putz, eu tenho 3 horas de transporte público para ir, de ônibus, não tem trem, não tem metrô para Barra de Nova Iguaçu. Então, como é que eu pego o ônibus aqui 5 horas da manhã e chego na Barra da Tijuca para trabalhar, e depois eu estudava na Praça 11, lá no centro do Rio. Então eu saía do trabalho da Barra, ia para a Praça 11, depois voltava lá para Nova Iguaçu para fazer isso. E naquele momento um amigo meu estava terminando a faculdade dele de comunicação na Uniswan, e aí ele falou, cara, tem um negócio aqui chama podcast, que você é tipo um programa de rádio que você escolhe o assunto que você quer consumir, você bota no seu celular, bota o fone de ouvido e você pode baixar e ouvir. Você não precisa estar conectado à internet nem nada. Naquela época a internet ainda você ficava parado, né, para estar na internet. Você não tinha isso tão facilitadamente assim. Então ele me falou desse programa, eu comecei a baixar. O primeiro programa que eu conheci nesse mundo de podcast foi o Nerdcast, lá do Jovem Nerd. Então, eles já estavam fazendo desde 2006, eu conheci em 2010, então eu tinha 4 anos de programa para trás para poder consumir. É, e aí era minha salvação das viagens, em que eu podia. Porque eu passo mal quando eu leio dentro do ônibus e eu ia em pé no ônibus. Então, assim, cara, não dá para fazer mais nada a não ser tentar dormir segurando lá no ônibus aqui, apoiado no ombro para dormir, ou ouvir um podcast, conhecer alguma coisa, dar uma risada, passar o tempo. Então, eu conheci podcast nessa época, de 2010. E à medida em que eu ia conhecendo, eu ia buscando outros assuntos relacionados ao que eu gostava, a tecnologia, a filosofia, teologia, e ia buscando e consumindo cada vez mais a partir dessas viagens que eu fazia. E aí, quando foi em 2015, eu tinha que fazer um TCC, eu sou formado em design gráfico. Eu tinha que fazer um trabalho final de conclusão de curso da minha faculdade, e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Então, eu trabalhava numa agência de publicidade como estagiário na época, e eu falei, bom, e se eu fizer um projeto de podcast para essa agência de publicidade e como se fosse um trabalho final? Então, eu faço uma identidade visual, uma marca, né, para ela, como design gráfico, mas eu também tinha uma espécie de estratégia de atingir um mercado que estava novo, que começou a ser novo, que era esse áudio que estava sendo publicado online na internet. Então, eu comecei a fazer isso, fiz esse trabalho final, expliquei para o professor o que era um podcast, e ele gostou e achou legal, e eu fiz isso. E a partir daí eu comecei a fazer alguns programas com os amigos, porque a gente estava conversando aqui em off que a ideia do canal, né, até surgido, é você bater papo com seus amigos. É, E era exatamente isso que eu queria fazer com os meus amigos na época, só que como eu estava morando em Nova Iguaçu, trabalhando na Barra e estudando no centro do Rio, eu não tinha tempo de ver, encontrar com eles e bater papo com eles. Então a gente se reunia online para poder conversar sobre quadrinhos, sobre séries, sobre filmes, sobre essas coisas mais nerdzinhas assim, de cultura pop. E a gente gravava esse programa e botava ele no ar para as pessoas ouvirem também. Era mais. Não era, não, né, a gente não queria
não necessariamente ser ouvido, mas sim ter a necessidade de falar, de conversar, de bater papo com os outros. Não de estratégia, de atingir mais pessoas. Não, era só bater papo. Só queria conversar sobre as coisas que eu gostava com os meus amigos. Então, o tempo foi passando a partir daí. Eu fui trabalhando em agência de publicidade, vim aqui para São Paulo, graças ao podcast também, porque um dos podcasts que eu ouvia, que chama No Barquinho, ele tinha um grupo de ouvintes no Telegram. E aí, dentro desse grupo de ouvintes do Telegram, a gente batia papo sobre o episódio da semana, sobre outras coisas da vida e tal. E uma das pessoas lá, eu tinha visto ela uma vez só num dos encontros desses ouvintes em um ano, né? E aí eu encontrei com ele essa única vez, e depois ele falou, depois de, acho que 2 anos depois do nosso encontro, ele falou, cara, abriu uma vaga aqui de analista de marketing na empresa onde eu trabalho, aqui em São Paulo. Eu morava no Rio já estava querendo sair da agência onde eu trabalhava. E ele falou: vem pra cá, trabalha aqui com a gente, vem pra cá. E eu não conheci o cara. Então foi assim: graças ao podcast, eu consegui vir para São Paulo para trabalhar na área de marketing. Depois de um ano, eu acabei saindo da empresa e abri minha própria produtora barra agência de publicidade própria. E comecei a oferecer esse tipo de trabalho para as outras pessoas. Falei: olha, tem um negócio aqui que é muito legal, que é o podcast, que é o que você tá junto com o seu ouvinte e as pessoas podem, enquanto elas estão andando, ouvir o seu conteúdo e tal, e tentando vender isso, né, para as outras pessoas. Até que o Flow surgiu, importou o tipo de programa lá do Joe Rogan, lá dos Estados Unidos, falou: vamos fazer aqui também no Brasil? E eu falei: bom, é isso, acho que casou, porque eu sei essa parte de podcast, eu manjo muito, eu tô há 4 anos fazendo já isso. Eu já sou um consumidor há muito tempo da área. E eles estão precisando disso aqui, eu vou oferecer meu serviço, porque tinha pouca gente fazendo esse tipo de trabalho que eu faço, né? Claro que tem muitas outras empresas, principalmente aqui em São Paulo, que são maiores do que a minha, que fazem projetos maiores, mas eu vi ali a minha oportunidade de poder entrar nesse mundo e oferecer aquilo que eu tenho para as pessoas. Então, resumidamente, eu sei que eu devo ter falado bastante, mas resumidamente é essa a minha história com podcasts e com trabalhar com isso e tudo mais. Liga não. Primeiro, então agora eu tenho que fazer várias falas. Primeiro, um abraço para Nova Iguaçu. Já trabalhei em Nova Iguaçu, na Legal. prefeitura aí, né? Já falei 1000 vezes aqui, o pessoal do grupo me briga comigo, porque eu fico falando toda vez que eu sou engenheiro florestal, toda vez falando que eu falo mais que o convidado, uma espécie de Faustão, mas hoje eu tô quietinho. Então, um abraço para a galera de Nova Iguaçu. Já Uhum. vivi essa rotina, tu estudei em Seropédica, sou do Rio, vivia esse mundo, trabalhava Sim. em Nova Iguaçu, vivia uma loucura pelo Rio de Janeiro. Então, tenho muitos amigos aí, legal saber que você é daí mesmo? Sim, sou de Nova Iguaçu. Ah, legal, bacana. Então, um abraço para a galera que eu conheço lá, tem muitos amigos em Nova Iguaçu. Outra coisa que eu preciso dizer você não é pequeno. Todo mundo que manja de podcast, pelo menos a galera técnica aqui do nosso canal, te conhece e falou: Ah, que vamos bom. atrás desse homem. Então, você não é pequeno. Vamos deixar isso aí claro. É, cara, mas legal essa coisa toda, porque você pegou a coisa meio que começando mesmo, né, Isso. cara? Pelo tempo que você falou aí. É, e hoje, como eu falei, revolucionou, Sim, tá? É, passou a brigar com a televisão, os podcasts. sim. Ou porque houve uma migração para o que a gente diz aí que a gente ainda chama de podcast, mas passou a ser o videocast. Isso, é. Você acompanhou essa mudança também? Quando você falou que você é formado em Design gráfico. não é publicidade, não, Não, mas não, você tem design uma gráfico. empresa. Design gráfico, bem legal. Isso. Então, e aí veio essa mudança. Como é que foi essa mudança aí? Porque todos os meus amigos que me falaram primeiro sobre podcast, eles têm um perfil nosso aí de ser nerd e Tem. de ter que trabalhar no centro do Rio, Isso. porque nós somos da Zona Oeste, e fazia exatamente o que você fazia. Baixava e ia ouvindo e voltava Isso. ouvindo. Então, e como é que foi essa mudança Cara, para o videocast? é engraçado porque o podcast, porque muitas pessoas acabam achando que o podcast em áudio não existe mais e tudo mais, mas eu acho que ele só se transformou. Porque a forma de consumir conteúdo e até de produzir conteúdo, ela foi mudada ao longo do tempo. Desde quando eu comecei a ouvir podcast, quando eu comecei a fazer podcast até hoje, já mudou bastante, porque pensa em 2010, 2012, você não tinha praticamente nenhuma rede social assim como a gente tem agora.
forte, né? Fortíssima para poder atingir novos ouvintes, novas pessoas e tal. Então era quase como uma maçonaria antigamente. Você tinha que Verdade. iniciar, o cara tinha que falar para você desse programa, você tinha que entrar no site, baixar, botar no seu MP3 ou botar no seu celular e baixar o feed. E o que é isso? Eu não sei o que você está falando. E era uma luta muito grande para a pessoa começar a consumir, a ouvir o podcast. Então, quem conseguia e se apaixonava pela mídia era um evangelizador do podcast. Fala, não, cara, você tem que ouvir isso aqui. Bota o fone de ouvido em você e... Não, você tem que ouvir isso aqui. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Tanto a internet, a gente teve mais acesso à internet, a gente tem planos de internet, claro, não são os melhores, mas a gente tem planos de internet hoje que permitem que você fique o tempo inteiro conectado. Você não responde mais as perguntas de quanto tempo por semana você fica na internet ou no computador ou qualquer coisa assim, que a gente respondia antigamente, né? De pergunta de IBGE, de quantas horas por semana você fica na internet. Não existe isso. A gente está na internet o tempo inteiro. Então, como as coisas foram mudando, a gente foi tendo melhor internet, a gente foi tendo mais bandas de internet, mais velocidade, mais qualidade na internet. Essa forma de produzir conteúdo, ela também foi transformada. E uma vez em que você tem essas pessoas grandes, como o Monark e o Igor lá, que fizeram um Flow e importaram esse modelo de podcast dos Estados Unidos, falando, cara, isso aqui acho que vai dar certo, por quê? Porque os podcasts, eles não estavam utilizando o YouTube como uma ferramenta de atingir novos ouvintes ou de chegar até novas pessoas, e o YouTube, por ser do Google, é o segundo maior mecanismo de busca que a gente tem aí, e os caras não estavam aproveitando isso, eles viram nessa brecha a oportunidade de produzir esse tipo de conteúdo. E uma vez em que dá certo esse videocast, né, esse podcast aí em vídeo, os outros vão querer fazer. Um dos papos que eu tinha e que as pessoas do podcast antigamente tinham era, cara, a partir do momento em que alguém famoso começar a pegar esse negócio de podcast, esse bagulho vai explodir, esse negócio vai dar certo, sabe? Verdade. Vai funcionar. Se um Rafinha Bastos, se um Danilo Gentili fizer isso aí, vai dar certo. A gente vai ser mais reconhecido. Então, eu vi esse movimento acontecendo aos poucos. Uma vez em 2000, um pouco antes do Flow, ali logo no início, a Rede Globo já fez um anúncio muito grande de podcast, que agora ia ter podcasts dentro da Globo, e a Globo ia ser uma produtora também, ia ter uma produtora de podcasts, comprou a B9, né, que é uma empresa que produz podcasts já há muito tempo também, desde o início, lá de 2005, 2006. Eles começaram a fazer. Eu falei, bom, está acontecendo, esse movimento está acontecendo, as pessoas estão começando a conhecer mais, e isso aconteceu. O que rolou com gente que fazia podcast antigamente, quando chegou esse pessoal mais recente para fazer podcast no YouTube, foi, isso aí não é um podcast, porque o podcast ele precisa ter um feed, ele precisa ter em áudio, ele precisa ser editado, ele precisa ser desse formato aqui, igual o Jovem Nerd faz, igual não sei quem faz, e eles acabaram meio que se fechando em si mesmos, e o pessoal do vídeo acabou tomando conta do cenário como um todo e Você acha, fomentando isso. você acha que são dois segmentos diferentes hoje? Porque, assim, as próprias rádios, programa como o Pânico, que tinha já essa Sim, cara de podcast, se adequaram sim. a essa forma de apresentar. E o que você acha? Hoje existem dois cenários ou não? Eu acho que hoje está caminhando para existir esses dois cenários. Existe até um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu tive uma conversa gravei um podcast, né, com o Léo Lopes, que é o editor do Jovem Nerd, né, do podcast dele lá, e a gente ficou conversando sobre isso, sobre o que é essencial hoje para você fazer um podcast, começar um podcast. E a gente conversou bastante sobre essa parte do vídeo. Para ele, era uma coisa que você pode escolher ou não. É uma coisa secundária. Para mim, hoje já entra como uma característica que faz você ser mais reconhecido, assim, de que quem está começando agora, de novo, a gente tem mais acesso a câmeras, a gente tem acesso a celular, a gente tem acesso a vídeos com mais qualidade. Você consegue, com pouco investimento, fazer esse tipo de coisa. Por que antigamente era só áudio? Porque equipamento era muito caro, era muito difícil de você botar para funcionar, a internet era uma bosta, então você não podia fazer essas Verdade. chamadas em vídeo. Então, o áudio é mais fácil. Você grava o áudio com uma chamada telefônica e pronto, você bota aí no mundo. Hoje em dia, eu acho que o cenário ele está caminhando para isso. Tanto o próprio Spotify já tem caminhado para fazer podcasts em vídeo. Então, assim, a gente tem caminhado para isso. Por outro lado, o áudio ele é mais
como eu posso dizer? Ele é mais... ele entra mais na cabeça do ouvinte. A imersão no áudio, eu sinto que ela é maior do que se você estiver assistindo. Você tem menos distrações, né? Exatamente. Você tem um controle maior da atenção da pessoa que está consumindo o seu conteúdo. E por isso que tem surgido cada vez mais podcasts que são mais narrativos, que contam, que tem mais um storytelling, que são mais de... lá nos Estados Unidos é muito famoso o true crime, né? De crimes famosos e tal. Então, tem mais essa pegada de contar histórias, de você imergir naquela história, que o vídeo, por muitas vezes, acaba não tendo isso. O vídeo é mais isso, é mais bate-papo. Então, tem surgido esses dois cenários, aí, pelo menos na minha visão, de que hoje quem fazia um podcast que era só em áudio e era nos formatos do Jovem Nerd, do Matando Robôs Gigantes, da galera assim, eles começam a migrar para o vídeo, porque o vídeo te traz mais possibilidades de reaproveitar aquele conteúdo, ou de pegar um trechinho e colocar na rede social, ou até mesmo de causar mais conexão com o consumidor ali do podcast, né? Enquanto o áudio, ele tem caminhado mais para ser algo mais, mais introspectivo, mais de concentração, mais para isso mesmo, né? Então, eu vejo assim, esses dois cenários. Não, eu percebo também. Eu percebo que a gente tem muito. O bate-papo, ele tá mais vinculado ao vídeo, o bate-papo Sim. mais descontraído e também o humor, porque Isso. o efeito o sentido da visão no Sim. humor é importante para algumas coisas. Mas, Sim, por sim. exemplo, eu já escutei muitos podcast mesmo, e eu assisti, eu não estou me lembrando o nome agora, que é Paciente alguma coisa, que é com o seu 63. Jorge Amel Lisboa. Pô, super interessante, Sim. cara. Botei para ouvir numa viagem. Cara, fiquei assim louco. Sim. E é bom que à noite eu tava realmente nessa imersão que você falou. E É eu legal. acho legal. Vou te contar algumas coisas aqui que eu nem sei se deveria contar. Não, é porque a gente tem trabalhado num quadro novo para o programa que seria de contar histórias. Legal. Só que a gente quer fazer vídeo. Pô, não Sim, devia estar sim. contando isso, vão roubar nossa ideia, nós somos pobres. A gente vai fazer histórias tipo aquela, com Sei. narrativas mesmo, mas tentando utilizar um pouco de vídeo. A gente ainda não sabe como isso vai ficar. E Bacana. é um trabalhão, porque quando você Sim. envolve cena, mas é uma das ideias. Outra coisa, agora já comecei a consultoria grátis, que é a hora que a gente gosta. Por exemplo, como a gente é um canal pobre e de todo mundo desconhecido, Certo. a gente tentou fugir um pouco desse formato. A gente até no começo colocava os áudios no Spotify, mas aí paramos e a gente saiu desse formato do videocast de conversa. Tanto é que ó, Sim. a gente utiliza, como a gente não tem recurso para te trazer ainda, por enquanto a gente tem que fazer online. Que Sim. já conversei com brasileiros, mas na Noruega, nos Estados Isso. Unidos, então é bem legal, como você falou, a tecnologia facilitou a gente ter esse tipo de papo e deixou a gente limitado em termos de planeta aí, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente tentou fugir desse formato de conversas longas. Tá tendo uma mudança aí, porque a gente achou que saturou e como a gente é desconhecido, a gente ia ficar para trás. O que Sim. você diz disso? Desses novos formatos de coisas mais curtas, já dentro do videocast? Eu concordo com você no sentido de que tá saturando, porque, até o próprio o Igor lá do Flow, conversando com ele e vendo, as coisas que ele fala, né, ele fala: "Cara, não adianta, você não vai ser o próximo Flow, você não vai conseguir ter a projeção que a gente teve fazendo do jeito que a gente tá fazendo". Por quê? Porque a gente já tá fazendo e já tem outras pessoas que são famosas que estão fazendo. É muito difícil para quem é um podcaster agora, quem quer começar a produzir conteúdo agora, querer concorrer com o Whindersson Nunes, por exemplo. É impossível você concorrer com ele começando agora. Tem que ser, assim, é impossível, a proporção é mínima de você conseguir se destacar de acordo com isso. Tem, E sei lá, o vai Luva de demorar. tem, sei lá, o Luva de Pedreiro aí que estourou recentemente, mas é 1 em 1 milhão, sabe. E nem Não era exatamente o mesmo sim, oferecia o mesmo produto. exatamente, exatamente. Acabou rolando isso. Mas, para quem tá começando a fazer ou quem pensa em fazer e tal, entenda que esse formato ele não satura, no sentido de que o formato em si ele não satura, assim, desde os anos 30, 40 a gente tem formato de entrevista e não saturou. Você tem aí o De Noite lá do Danilo Gentili, tá
firme e forte lá, funcionando com entrevistas. O que pega bastante é você tentar copiar alguma coisa ou tentar ser algo que você não é. Por que que eu falo isso? Porque tem gente que não tem o perfil de ser um entrevistador, ou não quer ser um entrevistador, ou não gosta disso. Ele gosta de bater papo com os amigos dele. Então, se você fica nessa sanha de querer convidar o próximo famoso para poder ganhar clique, para poder ter um monte de gente aí com você, mas você não gosta disso, você nem gostava desse cara, você convidou só porque ele é famoso, vai ficar nítido na sua cara que você não quer fazer aquilo lá. E isso vai te desanimar com o tempo. Então, o que eu acho que é legal é que sempre tem espaço para todo mundo. Um exemplo que eu costumo dar é de um podcast que é só em áudio, chama Confins do Universo. Ele é um podcast sobre histórias em quadrinhos, sobre quadrinhos. São de caras mais velhos, bem mais velhos, eles trabalham na mídia, trabalharam por muitos anos, né, na mídia de quadrinhos e tal, e eles têm, acho que talvez um dos sites mais antigos sobre quadrinhos, que é o Universo HQ. Quando eles começaram a fazer podcast, já existiam outras pessoas falando sobre quadrinhos, sobre séries, sobre filmes, sobre Marvel, sobre DC, sobre uma série de coisas. Por que que os caras se destacaram, mesmo começando depois? Inclusive, eles foram indicados ao prêmio da CCXP recentemente, lá da Omelete, como o melhor podcast. Porque eles tinham esse diferencial de que, beleza, a gente vai falar de quadrinhos, mas a gente vai falar a fundo aqui. Vou citar o nome do cara que criou lá em 1933, quem foi o criador de não sei o que lá. Ah, quando eu trabalhei, na época que eu trabalhei na Abril, eu conseguia trazer isso aqui. Então, eles trouxeram a experiência de vida deles para dentro daquele universo que eles queriam agregar alguma coisa. Então, quando você começa a fazer, você tem que pensar, beleza, quem já está fazendo o que eu quero fazer e como eles estão fazendo o que eu quero fazer. Ah, são 3 ou 4 amigos que conversam sobre isso, cada um tem uma personalidade. Você pega o próprio Matando um Robô Gigante lá, o Afonso, o Beto e o Didi. Cada um tem uma personalidade muito específica e tem um entrosamento muito orgânico entre eles. Você consegue fazer aquilo lá? Você tem amigos que saibam tanto quanto eles sabem? Vocês gostam das mesmas coisas? O assunto é o mesmo assunto que vocês querem falar? Então, veja isso, veja as pessoas que já fazem esse tipo de conteúdo. Aí o segundo passo é: o que que eu posso agregar de novo, ou de uma nova visão, de uma nova forma de ver, ou uma nova perspectiva para aquele assunto? Por quê? Porque assim eu consigo me destacar, ainda que eu seja pequeno. Ainda que eu seja pequenininho, eu não vou estar concorrendo com um grandão. Eu não estou lá com o Whindersson Nunes, eu não estou lá com as meninas do Pod Delas, do podcast, enfim, eu não estou com essa galera, porque eles conseguem trazer, sei lá, o Lázaro Ramos para participar do podcast, eles trazem o Rodrigo Santoro para participar. Eu não consigo. Como eu vou me destacar? Com um conteúdo diferenciado a partir do que as outras pessoas estão produzindo aí online. Então, a forma de você fazer hoje é isso, para quem é pequeno, quem quer fazer, quem quer começar, é isso, é você pensar no que você pode agregar de diferente àquele formato. Não ser pirotécnico, agora a gente vai gravar um podcast no TikTok em cima da árvore de cabeça para baixo. Cara, tá, mas você não agregou nada de diferente, é só um formato que é novo, sabe? Mas isso dali 3 semanas já vai passar. Pense em Entendi. como você pode agregar o assunto com a sua experiência de vida e com a sua nova visão, sua percepção diferente do que as outras pessoas estão falando sobre aquele assunto que você quer falar. E eu falei assunto e não pessoa, porque você não fica preso a ter que chamar um convidado novo toda semana. Você pode ir com seus Entendi. amigos ali, conversar e, tem convidado? Beleza, vamos fazer com convidado. Ah, não tem convidado? Beleza, vamos fazer entre a gente aqui, a gente também dá conta. Entendi, Então, o legal, legal, assunto é muito melhor. legal. A gente, assim, falando um pouquinho da nossa vida, como a gente está nessa de juntou uns amigos Sim, e que para curtir, para até ter a oportunidade de estar junto, e assim, a galera que topou fazer, cada um veio com uma ideia. Tanto é que a gente acabou fazendo diversos programas que cada um sim, comanda, porque devido ao perfil de cada um. Mas o nosso público hoje, a gente entende que é o jovem adulto, sabe? A sim. gente com uma pitada de humor, mas trazendo um Uhum. pouco de informação, esse tipo de coisa. Mas assim, do ser humano normal, que sai de pega ônibus e paga conta, era essa que é a nossa pegada. Vamos contar a história do ser humano normal aí. Sim, E tem sido legal, tem sido. Claro que, como você falou, tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra, tem hora que a gente gosta, tem hora que a gente não gosta. é. Mas é uma experiência bem bacana. Agora eu vou botar você um pouco na fogueira. Vamos lá. Se você tivesse que eleger um podcast preferido, Putz. eu sei que aí tem os clientes, vai dar briga,
Mas assim, primeiro você fala qual que é o preferido. E aí Tá. um pouquinho de tipo assim, o que, que tem que ter para ser um preferido? Tipo assim, o que, que você acha hoje? Estou começando, entrou aqui no Tá. canal Pidemor, programa Megafone, estamos começando. Você já deu umas dicas aí de como começar, mas pro teu gosto aí, o que, que Vamos lá. precisava ter? Eu vou, para não deixar ninguém chateado, eu não vou falar de nenhum cliente meu, porque todos são bons. Então, o meu preferido de cliente são todos os clientes É que eu isso atendo. aí. Mas os que eu ouço sempre, toda semana, ouço mesmo, assim, no YouTube eu tenho mais costume de ver algum corte ou outro, mas o podcast completo eu gosto de botar no sábado para faxinar a casa, faxinar meu escritório, eu boto no fone de ouvido e vou fazer minhas coisas. O 99 Vidas e o Matando Robôs Gigantes, o próprio Matando Robôs Gigantes. São podcasts que eu, primeiro, acompanho desde muito tempo, né? O 99 Vidas é um podcast de games, e apesar de eu não jogar tanto, ou praticamente nada, eu gosto muito do universo do videogame e gosto muito da interação entre os participantes. Tanto que esses dois podcasts que eu citei, o Matando Robôs Gigantes e o 99 Vidas, são podcasts que são meio que em formatos de bancada. Então, cada um tem uma personalidade, cada um tem suas piadas, cada um vai estar ali agregando alguma coisa ao programa, cada um tem sua personalidade, assim, no sentido de se vai falar de algum jogo específico, o personagem, né, o participante, o Bruno Carvalho, ele é o cara que vai trazer as informações mais profundas. Ah, quem foi o Shigeru Miyagami, lá do Japão, em 1700 e não sei quanto, ele que criou isso aí, esse conceito. O Felipe é o cara que vai trazer as coisas mais da atualidade de notícias. Tá? Então saiu recentemente que a empresa tal foi comprada pela outra. O Evandro, que é o outro participante, ele é o cara mais da. É como se ele é de São Paulo, mas é como se ele fosse da Baixada Fluminense. Então, ele vai falar: quando eu ia no fliperama, eu jogava isso aí quando eu era criança, lá na locadora de não sei quem e tal. E o Legal. Jurandir é o cara que vai comandar aquele papo e também ele é um pouco mais desse. Vamos lá, gente, e aí? Qual a próxima? Isso aqui também é bem legal, hein? Teve uma vez que tem. Então, assim, para mim, o que faz o podcast ser legal não é necessariamente, ali depois de um segundo momento, né? Não é necessariamente somente o assunto, mas sim o quanto aquilo é divertido para mim ou o quanto aquilo vai agregar algo para mim. No caso do 99 Vidas, eu ouço porque eu acho engraçado, acho divertida a interação deles. Às vezes eu nem sei que jogo que eles estão falando, eu nunca joguei, nem vou jogar, mas eu gosto da interação dos caras, de um zoar o outro, um puxar a orelha do outro e estarem se conversando e tudo mais. Então, para mim, acho que a química entre os participantes é o que melhor funciona. Isso vale também para o próprio Matando Robôs Gigantes, que cada um tem a sua personalidade e eles vão se complementando. Para mim, o mais interessante de um podcast de alguém que está começando é dois cenários, né? Eu vou colocar aqui dois cenários. Se você está começando sozinho, você quer fazer sozinho, e aí eu recomendaria que você fizesse de uma forma mais profissional, no sentido de eu sou um profissional autônomo e eu quero me destacar na minha área. Produz um podcast, porque você vai ter conteúdo relevante sobre a sua área de odonto, por exemplo. Você é um dentista, você quer ter mais autoridade, ou é uma palavrinha do marketing, mas você quer ter mais relevância, digamos assim, dentro da sua área de odonto. Então você Mais começa a cliente produzir. também, né? Então, você começa a produzir mais conteúdo, porque o podcast ele te permite falar mais sobre os assuntos por mais tempo, sem você precisar ficar o tempo inteiro chamando a atenção da sua audiência, como é o Instagram, o TikTok e tal, que você tem que estar muito rápido, passar muita informação. Não, no podcast você pode, aos pouquinhos, ir passando as informações e se aumenta essa percepção de valor de que o seu próprio cliente vai ter e de que outras pessoas também que você queira convidar possam perceber em você como um profissional. Agora eu quero fazer com meus amigos. Cara, foca na química entre vocês, de bate-papo, de conversa. Tem que ter eu vou colocar aqui entre aspas, mas esses arquétipos de personagem. Não dá para todo mundo ser exatamente igual. Todo mundo é o zoeiro? Não vai funcionar. Todo mundo é o quietão? Não vai funcionar. Pega um de cada, ou se assume esses papéis, sabe? Tem que ter o cara que vai controlar a bancada lá, as pessoas. Uhum. Que no caso do Pânico é o Emílio. Ele é o cara que vai puxar. Fala aí, fala você, vem cá. E agora? Conta pra mim aquilo lá. Então, ele é o cara que vai controlar, que vai comandar as coisas. Você vai ter alguém que vai levantar, vai ser o escada que a gente chama, né? Vai levantar a bola, vai puxar alguma coisa, vai fazer uma piada, vai ser a pessoa que vai ser mais engraçada. Quase como um bobo da corte. O outro vai ser o cara que vai ser o que a gente chama de orelha, que é o cara que não sabe do assunto. Ele fala,
Tá, mas ele vai fazer o papel do ouvinte. A gente tá Entendi. falando aqui sobre podcast. Mas o que é podcast, cara? Essa palavra nem existe, você tá inventando isso agora. O que é isso? De onde veio? O que aconteceu? Como é que foi isso? Ele vai ser esse personagem. E você vai ter o cara que vai trazer as informações mais, mais informações mesmo, assim. Olha, isso aqui acho legal porque a empresa foi criada no ano de tal e ela faz esse tipo de coisa. Quem é o dono dela é isso aqui, ou quem começou a fazer isso aqui foi essa pessoa. Então, a pessoa que vai trazer informações. Então, foque nisso. Se você tem um grupo de amigos, foque nisso, em cada um assumir cada um desses papéis e dividir as tarefas, porque não dá para uma pessoa só ser responsável por todas as coisas e as outras só aparecem para gravar e beleza. Se tá combinado assim, beleza. Mas é bom que vocês dividam a carga para ficar legal para todo mundo não ficar sobrecarregado. Cara, dica valiosíssima, gente. Principalmente a galera deste canal aqui, ele cobra para falar isso que ele falou. Nós estamos recebendo grátis essa informação que eu achei assim, parecia que você estava falando para nós, assim. A gente tem caminhado assim, mas Sim. alguns arquétipos que você falou aí a gente ainda não tinha identificado. E é bem legal a gente aplicar isso, assim. E é pior que existe. Já existe. Quando você foi falando, eu já falei, esse é não sei quem, esse é Isso, não sei cara, quem, isso é esse é não sei natural, quem. cara. É natural. Todo grupo de amigos tem as pessoas que eu falei, assim. Se for todo mundo igual, dá briga. Exato, exatamente isso. Ainda que seja todo mundo igual, tem uma coisinha ou outra ali que o outro pode puxar mais, sabe? Não, isso aqui deixa que eu puxo, isso aqui deixa que eu faço, isso aqui deixa que eu faço. É Então verdade. é legal você fazer esse tipo de coisa. Verdade. A gente tem seguido, e assim, a gente tem até mesmo identidade não só dos integrantes, identidade dos programas. Por exemplo, o Sim, nosso programa de esporte é um programa sério de esporte. É engraçado, ele é muito sério, é um programa muito sério, porque a ideia é trazer notícia mesmo. sim, sim. Já quando a gente fez um programa sobre BBB, era um programa esculachado, assim. A Uhum. ideia era a gente ver quem torcer para quem vai ganhar, entendeu? Então, tipo assim, até mesmo as mesmas pessoas às vezes precisam variar Sim. o comportamento dentro do programa. Mas vamos lá, agora a gente já estourou o teu tempo demais, mas eu não quero acabar com a entrevista. Tem Vamos lá. dois momentos aqui que são obrigatórios do programa, a gente ainda não fez. Na verdade, três. O primeiro vem agora, que é o momento jabá. Galera, Ok. vamos falar um pouco agora da Cosmódromo. Isso Não é aí. isso? Cosmódromo, que é a empresa do Gabriel. E quem tiver vontade de montar um podcast, precisar de uma consultoria, Gabriel está em São Paulo, mas ele conversa online com as pessoas. Sim. Hoje não tem mais distância, a gente está aqui na internet. Então, Cosmódromo é a empresa dele que dá assessoria para quem está querendo entrar no mundo de internet e Isso. de marketing, e divulgar e fazer e crescer. Então, ele é o cara. Tudo dele, todas as redes sociais, jeito de encontrar ele, tá na descrição desse vídeo. É só Isso vocês aí. olharem lá, tiver interesse, é só ligar. Fala um pouquinho da Cosmódromo pra gente antes da gente entrar para os momentos finais. Legal. Pô, cara, passou rápido. Eu achei que você ia perguntar mais coisas. Se tiver mais pergunta aí, pode fazer que eu respondo. Então vamos Mas embora. Mas a minha empresa, basicamente, Cosmódromo, é um nome meio esquisito, né? Mas Cosmódromo é basicamente o local onde os foguetes são lançados, lá na NASA, lá na Rússia, né? Onde os foguetes são lançados é a Cosmódromo, como se fala isso. Então, a minha empresa, ela trabalha com estratégia de conteúdo para a internet. O que é isso? O que é estratégia de conteúdo? É que chegava muita demanda para mim de pessoas que queriam fazer somente um vídeo, somente um podcast, somente uma coisa só. E eu falava, cara, não vai fazer diferença para você se eu fizer apenas um vídeo para você, se eu fizer apenas um podcast, um episódio ou uma coisa só. Vamos fazer uma sequência desse tipo de conteúdo? Sobre o que você fala? Sobre arquitetura? Beleza. Vamos pesquisar, vamos fazer umas pesquisas em que os maiores canais de arquitetura estão falando aí na internet. Isso envolve Instagram, envolve YouTube, envolve TikTok. O que eles estão fazendo? Ah, estão falando sobre isso, isso e isso. Beleza. É uma pesquisa que a gente faz aqui. Agora, a gente pode ver também que tipo de dúvidas os seus clientes têm. Ah, eles querem saber se vale a pena ou não contratar um arquiteto, ou se é importante, qual a importância do arquiteto na obra, ou o que ele vai fazer. Beleza, vou pegar essas dúvidas e a gente vai produzir uma série de conteúdos que está relacionado a isso, a gente aumentar a sua autoridade na internet. Aqui a gente não tem pretensão de te tornar famoso, de fazer você ter 1 milhão de inscritos, ou qualquer coisa do tipo. A gente tem a pretensão de
profissionalizar a sua produção de conteúdo online e fazer você ser encontrado pelas pessoas certas. Não necessariamente você vai ser encontrado por todo mundo, mas sim a gente vai te ajudar a produzir conteúdo constante, frequente e de qualidade para as pessoas que querem, de fato, consumir aquilo que você vende, aquilo que você produz, ou até mesmo te acompanhar online. Então a gente é focado muito em empresa, não tanto a pessoas que fazem por hobby, porque a gente gosta de dar essa cara mais profissional, assim, falar, beleza, então vamos trabalhar no seu YouTube. Ah, mas eu queria um podcast. Mas não pode fazer um podcast agora, porque você não tem a casa arrumada. Você não tem as coisas arrumadas. Então, vamos arrumar isso aqui primeiro. O podcast entra numa segunda fase da estratégia de conteúdo que a gente montou para você. Então, a gente monta toda essa estratégia, entrega para a pessoa e, se ela tem uma equipe interna, a gente passa essa estratégia para a equipe interna, fala, ó, você tem que fazer dessa forma, tem que publicar nesses dias, tem que fazer nesses formatos, tem que fazer desse jeito, e caso você queira, a gente também faz a parte de executar isso para você. Ah, estou em São Paulo, tem uma empresa aqui em São Paulo, beleza, a gente vai até aí, grava os conteúdos, a gente separa um dia, grava todos os conteúdos, tem todos os roteiros separados, tem todas as produções, a lógica das produções elas vão ser feitas e a gente te ajuda a fazer essa produção de conteúdo online. Então, no YouTube, e envolve também análise de métricas, estatísticas, o que dá certo, o que não dá. A cada 90 dias a gente faz um pente fino, a gente passa um pente fino no seu canal do YouTube para ver quais foram os conteúdos que mais deram certo, como que as pessoas chegaram até você. Então, tudo que envolve essa estratégia de conteúdo de fato é o que a gente faz, porque não faz sentido você me contratar para editar um vídeo seu do YouTube, sendo que você não sabe o que você quer com isso, você só está gastando dinheiro com esse negócio e não está dando resultado nenhum. Aí vai dar 2 semanas, você vai cansar disso e falar, Gabriel, isso aí não vai dar, não dá certo não. Por isso que a gente senta, monta essa estratégia toda de conteúdo para você ao longo de um ano inteiro. Você tem já conteúdo para um ano inteiro para a gente poder executar isso. Então, o que a gente faz é isso: é estratégia e execução do conteúdo. Pô, muito legal, gente. Então, gostaram do Gabriel Tuller? Viram a cara dele? Ele tá aí, ó. Ele começou os maiores podcasts do Brasil e ele tá aí. Quer crescer no ramo? Rede social estão aqui. Bom, cumprimos a primeira parte, que é o jabá. Excelente. Agora vamos voltar para você. Vamos né? lá. Que são os momentos finais. Eu já estourei muito, mas estou adorando o papo, não queria terminar. Acho que eu vou te enrolar, vou terminar aqui no tempo, depois fico perguntando só para você falar. Ou faço um número 2. Aí, faz uma Vamos parte 2. guardar para o número 2, daqui a um Vamos. tempo você volta, a gente vai te contar o que a gente melhorou, o que a gente piorou. Legal. Mas vamos lá. Então a gente vai para as curtinhas. Curtinhas é aquele bate-bola da Marília Gabriela, só que a gente não podia usar o nome dela, a gente inventou o nosso, é curtinhas. Mas é a mesma coisa. Um lugar. Putz, eu não consigo pensar. Nova Iguaçu. Não, Rio das Ostras, que é onde meus Rio pais das moram. Ostras. Você vai muito ao Rio? Cara, quase. A família da minha esposa mora no Rio e meus pais também moram, minhas irmãs também moram todos no Rio. Então, de vez em quando eu tô aí no Rio de Janeiro, mas é bem rapidinho, né? Não é sempre, não. Eu passo um final de semana por mês, no mínimo, eu passo no Rio, por causa dos meus pais também. Não, eu devo ir uma vez a cada 6 meses. Virou papo de boteco, mas vamos voltar. Time do coração. Botafogo. Ih, você vai ser famoso aqui. Metade desse canal é Botafogo. Cara, eu acho que a torcida toda. A torcida inteira do Botafogo. Está dentro do canal e você. Porque, e o Adnet, que está em algum lugar. Porque são os caras que eu conheço que são Botafogo. A galera vai vibrar. O Flamengo é minoria dentro do canal. Olha só. Inacreditavelmente. Comida. Contra filé. Gostei. Bebida. Suco de laranja. Ninguém bebe, todo mundo que eu entrevisto fala água, suco. Não, não, eu te contar rapidinho. Eu escolho cerveja, essas coisas assim, pelo rótulo. Eu não sei o que tá. Eu também não, mas qualquer coisa. Eu vejo assim, pô, esse nome é maneiro. Aí eu levo e é isso aí. Eu não sei escolher. Mas, também o cara não pode entender de tudo, né? Pô, Exatamente. Então, senão não dá. Um livro. Crônicas de Nárnia. Gostei. Uma música. Uma música? Putz, é difícil me definir uma música. Se não der, pelo menos manda o estilo. Solution, Hillsong United.
Nem conheço. É um rock australiano. Vou buscar. Um filme. Um filme? De Volta para o Futuro. Gostei também. É nosso último capítulo aí do programa Farofa, quer dizer, 1 ou 2 semanas para trás, que eu não sei quando esse vai ao ar, falava dos filmes de sessão da tarde. Ah, Apareceu. bom demais. E é para fechar, um ídolo. Putz, cara, aqui na Terra não tenho, mas eu tenho Jesus. Acho que é isso Legal, aí. legal, Isso legal. aí. Um bom É. ídolo, por sinal. Vencemos as curtinhas, são essas Boa! perguntas. A gente vai estar conhecendo mais Gabriel Tuller. Agora, o último momento do programa, já estourei muito, mas vamos lá, a gente tem que fazer, que é o momento megafone. O Vamos lá. que é o momento megafone? É o momento que você vai falar o que você quiser. Você pode xingar, mandar recado, fazer propaganda política, jabá, mandar um beijo para sua mãe. Você pode fazer o que você quiser. O momento é seu. Então, tipo assim, o que você fala para a audiência do canal Pidemoa e a sua audiência, Gabriel Tuller, que Legal. está vendo você agora? É esse que é o recado que você tem que dar. Uma das coisas que tem ressoado muito em mim ultimamente é uma palavra chamada gratitude, que é a atitude de ser grato pelas coisas que você tem. A gente pode olhar e tem a tendência de ver as coisas pelo lado negativo, ou que está tudo indo mal, ou que as coisas não estão rolando bem, mas boa parte das vezes a gente está reclamando de barriga cheia. Então, o que tem ressoado muito comigo é ser grato às coisas que eu tenho, é ser grato à família que eu tenho, é ser grato à esposa que eu tenho, aos gatos que eu tenho, a tudo que eu tenho aqui, a empresa e tudo mais. A gente, às vezes, foca demais em reclamar e esquece de ter uma atitude grata e de quanto a gente já tem, de quanto a gente pode ajudar outras pessoas, né? Ninguém é tão pequeno que não possa ajudar outra pessoa, então nada mais justo do que você ser grato por tudo que você tem e ajudar outras pessoas. Tem gente aí do teu lado que tá só reclamando o dia inteiro e, cara, vai lá, ajuda ele, dá um abraço nele, manda uma mensagem. Uma coisa que eu gosto de fazer também é, de vez em quando, mandar uma mensagem aleatória para um amigo que eu não falo há muito tempo. Fala, e aí, cara, como é que estão as coisas? Não para pedir, não para nada, só para falar com ele, como é que você tá? E aí, conta mais da vida, vamos bater um papo, como que você tá? Aproveitar a internet. A internet, a gente acha que afastou bastante a gente, você fica o dia inteiro no celular, mas ela tem um poder de aproximação muito grande e eu gosto muito de ver as coisas dessa forma positiva e grata por tudo que a gente tem hoje. Caraca, palmas, gostei. Ó, galera, além da aula de redes sociais, de internet, de tudo mais, o cara deu uma aula aí de ser humano, né, cara? Não é Sim, nada sim, mais do sim, que ser uma pessoa exato. legal, relembrar dos amigos. Eu vivo muito afastado dos meus amigos desde quando eu vim para. Fiz novos aqui em Belo Sim, Horizonte, mas assim, sempre tento estar ligando também. Achei muito legal essa sua fala. Bom, estourei muito a nossa entrevista, teve quase o dobro do tempo previsto, ixi, mas tudo bem, eu acho que valeu muito. Gabriel, queria te agradecer muito, espero que você volte, de volto, verdade. claro. Espero que você volte de verdade, porque eu acho que daqui a um tempo a gente já. Quer dizer, daqui a um tempo, 6 meses tudo muda Sim, no mundo da internet, né? Então a gente vai ter novas coisas para conversar, porque eu gostei mesmo, foi um clima muito que legal legal. aí. Você foi uma pessoa muito solícita, a gente entrou em contato, você já respondeu. Achei muito legal, cara. Queria te Tamo junto. agradecer muito pela presença e bom, é uma nova amizade que eu estou Vamos, formando vamos aí. fazer, vamos, claro, com certeza. Cara, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui e como eu falei, pudesse eu falava mais, pra mim estava chegando à metade do programa ainda, não estava no final, mas, eu sou muito agradecido, fico muito agradecido pelo convite, por vocês terem me convidado, tô aí à disposição, às vezes eu não vou estar sempre disponível na rapidez, mas enfim, a gente dá um jeito aí de fazer esse negócio dar certo. Então, de novo, obrigado a todo mundo, quem quiser seguir, quem quiser, enfim, tô por aí na internet, é só me encontrar por aí. Gente, quem gostou, como eu falei, redes sociais de Gabriel Tuller tá aí. Quem precisa também tá aí. Sim. Mais uma vez, segue a gente também, dá essa moral pro Boa, nosso canal. Nós estamos crescendo, devagarzinho a gente chega lá isso aí. e fazemos uma coisa com muito carinho. Então, queria desejar um ótimo dia para vocês, que o nosso programa vai ao meio-dia. E é isso, Boa, valeu valeu! galera! Tamo junto.